Estudo Bíblico 2 Reis 25, versos 1 a 30. O novo rei fantoche, Zedequias, também se rebelou. Jerusalém foi submetida a um terrível sítio que durou 18 meses. Zedequias tentou fugir para o sul, mas foi capturado e levado para a Babilônia. A cidade caiu nas mãos do exército babilônio, sendo pilhada e completamente destruída. Com a queda de Jerusalém e a destruição do templo, terminou dramaticamente a história do reino de Judá. O livro de Lamentações expressa poeticamente a consternação e o desconcerto produzidos por esses dolorosos acontecimentos. Ver também Salmos 74 e 79. Todos, exceto os mais pobres que ficaram sob a autoridade do governador Gedalias, foram levados para o exílio. Mas Gedalias foi assassinado e o povo fugiu para o Egito para escapar da inevitável ira dos babilônios, levando consigo o profeta Jeremias. Jeremias 43. Os versos 27 a 30 trazem um vislumbre de esperança. Sob o novo rei da Babilônia, 35 anos depois, Joaquim, o rei deposto de Judá, foi solto da prisão e tratado com bondade. Verso 1, a data é janeiro de 588 a.C. Verso 2, este sítio, provocado pela rebelião de Zedequias, durou uns 18 meses, causando ao povo muito sofrimento. Lamentações 4, verso 10. Verso 4, a queda da cidade ocorreu em 587 a.C. Tal era o desespero dos sitiados, sem orientação e vitimados pela fome, que não temiam em suas fugas serem alcançados pelos caldeus. Verso 5. Campinas de Jericó. Quando o povo de Deus em submissão obedecia ao Senhor, esse lugar trazia-lhe à lembrança cenas de suas grandes vitórias. Josué 6:20. Verso 7. Aos filhos mataram, para acabar com sua dinastia intratável. Uma punição dupla para aquele rei traiçoeiro. E a ele lhe vazaram os olhos, porque ele não fez a vontade do Senhor. A memória das últimas coisas que viram ficaria para sempre com eles. Seus últimos dias estão relatados em Jeremias 37, versos 1 a 39, verso 7. Verso 11. Os babilônios promoveram a uma deportação em massa, mas não introduziram no país uma nova população, como fizeram os assírios na Samaria, segundo Reis 17, 24. Verso 12. Pobres da terra. Nabucodonosor havia deixado ali, outrora, apenas as pessoas consideradas da classe baixa, capítulo 24, 14. Ele ignorava, porém, que entre o povo de Deus, até as pessoas mais simples possuíam consciência própria, justiça individual e que possuíam suas próprias videiras. Por essa razão, tinha agora de proceder a uma reclassificação e deixar apenas a escória dessa nação para somente preservá-la para o mato, não tomar conta da terra antes cultivada. Verso 16. Deus usou Nabucodonosor como seu instrumento para esmagar Judá, política, econômica e religiosamente, cujo motivo é explicado em 2 Crônicas 36, versos 14 a 17. Verso 17. Essas colunas tinham 8 metros de altura, 1 Reis 7, versos 15 e 21. A obra que custara ao rei Salomão 7 anos, 1 Reis 6:38, foi tragicamente destruída em poucos dias. 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. Versos 18 a 21. Como se fosse necessária mais crueldade para esmagar Judá, o rei Nabucodonosor assassinou sem motivo justificável vários dos mais responsáveis cidadãos de Jerusalém. Segundo Obadias 10 a 14, os edomitas associaram-se aos babilônios no saque de Jerusalém. Salmo 137, 7 e Lamentações 4, versos 21 a 22.
Verso 22, Gedalias. Pertencia a uma família nobre de Judá. O seu pai, Aicão, tinha salvado numa ocasião a vida de Jeremias. Jeremias 26, 24. E é possível que o seu avô, Safã, tenha sido um alto funcionário do rei Josias. Segundo Reis 22, verso 3. Ele parece ter sido um governador responsável que poderia ter trazido certa estabilidade ao pequeno reino, que agora se tornara uma província babilônica. O profeta Jeremias e o governador respeitavam-se mutuamente. Jeremias 39, verso 14 e 40, verso 6. Verso 23. Talvez porque Jerusalém havia se tornado inabitável, Gedalias tinha estabelecido a sede do seu governo em Mispá de Benjamim, situada a uns 8 quilômetros mais ao norte. Já no tempo dos juízes, Mispá havia sido um importante centro religioso das tribos israelitas. 1 Samuel 7, versos 5 a 7 e 10, verso 17. Gedalias, seguindo as palavras do Senhor, aconselhou os capitães dos exércitos a cooperarem com a Síria, verso 24. Versos 25 e 26. Ismael era um fanático que nutria a insana esperança de restaurar o reino de Judá. O golpe que tentara deu motivo à fuga para o Egito aos que ainda habitavam ao redor de Jerusalém. A traição de Ismael e o caos provocado pela morte de Gedalias é mencionado em Jeremias 41, verso 11 a 43, verso 7. Verso 27. Joaquim tinha sido deportado no ano 598 a.C. Ele era o último herdeiro legítimo do trono de Judá e ainda estava com a vida no cárcere. Evil-Merodach, rei da Babilônia, cujo nome no idioma caldeu era Amel-Marduk, reinou de 562 a 560 a.C. Ele libertou Joaquim logo que ascendeu ao trono. Versos 28 e 29. E lhe deu lugar de mais honra, mudou-lhe as vestes. Sua mudança foi permanente. Passou a comer pão na presença do rei da Babilônia todos os dias da sua vida. Por causa do tratamento dispensado a Joaquim, havia esperança para a restauração da nação em sua própria terra. Verso 30. O livro termina com o último representante do rei Davi vivendo em honra e saúde. A linhagem real continuou, segundo a descrição dada em Mateus 1, versos 11 a 16, até chegar ao verdadeiro rei do povo de Deus, o leão de Judá, o rei dos reis, o resplendor da glória de Deus que sustenta todo o universo pela palavra do seu poder. A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, no qual reside a plenitude de tudo o que há no universo, visível ou invisível, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus bendito para todos sempre.